Obrigada. Roberto, a gente está aí, né? Último pregão hoje, antes dessas eleições polarizadas, estão divididas, né? Agora há pouco eu até trouxe aqui uma última pesquisa da Modal Mais com o Instituto Futura, trazendo Bolsonaro com 50,3% dos votos válidos e Lula com 49,7% dos válidos. Dentre os votos totais, Bolsonaro tem 47,2% e Lula 46,6%. A gente já viu mais cedo outras pesquisas trazendo um cenário diferente, sendo o presidente, né, em segundo lugar, Lula em primeiro, ou seja, uma polarização ainda maior, muitas delas até empate técnico. A gente sabe o quanto hoje é o último pregão, pode trazer aí, né, um tom mais de cautela até para os investidores, mas eu queria entender, né, o panorama, como que vocês estão vendo, né, o mercado no dia de hoje, nessa véspera aí de eleição, inclusive, né, as perspectivas aí já para segunda-feira com o resultado, como que vocês estão trabalhando isso? Não, vamos lá. Primeiro, eu acho que as pesquisas, né, elas estão mostrando coisas tão diferentes, né, que não ajuda, né? Então, o que a gente tenta olhar aqui de uma certa maneira, a gente tem entendido que pesquisa é quase como um ruído. Então, a gente não está fazendo absolutamente nada aqui de curto prazo e absolutamente nada que dependa de uma ou outra pesquisa, uma visão assim, tá? Eu acho que eu estava ouvindo o programa antes e vocês falaram uma coisa muito relevante, que eu acho que a última coisa que você pode fazer com finança, aí no caso da gente aqui nos fundos, investimento dos nossos clientes, é a paixão política, a paixão, deu tudo certo, não vai dar tudo errado, independente do resultado. A gente entende que vamos ter sim volatilidade, a gente tem alguma imprevisibilidade das coisas, tudo que estão acontecendo aqui, porém a gente sempre, no final das contas, a gente sobrevive no final, tá? No final, a gente sobrevive, a gente já passou por muita coisa aqui no Brasil e a gente sabe como são essas coisas, tá? Bom, indo para um pouco do que a gente estava falando aqui agora, né? Os dois programas aqui, entre os dois candidatos, eles são muito distintos, né? É uma coisa muito distinta. Você tem de um lado uma continuidade do que teve agora, que teve nos últimos 4 anos. Você teve vários avanços micro que foram super importantes assim para as empresas, até está dando uma resiliência até maior no PIB do que a gente imaginava, vamos dizer assim. Tá? E a gente acha que são esses avanços micro, essa agenda micro que é muito boa de reforma, enfim, marco de saneamento, entre outras tantas reformas que a gente teve, né, de cabotagem, enfim. Então a gente acha que a gente já conhece esse caminho, né, em caso de uma eleição uma reeleição do Bolsonaro, né, uma manutenção do que a gente tem visto aqui, né, e o outro espectro pelo programa, né, quando a gente lê o programa, né, dele, do programa do PT, é completamente antagônico, é um negócio assim, para o outro lado, né, então, quer dizer, são dois realmente, são dois extremos aqui, né, bem polarizados em seus programas também, tá? Não ajuda a gente não ter uma informação de quem é o ministro de Finanças ou Economia de um eventual governo Lula. Isso gera mais incerteza, e incerteza é sempre ruim, tá, para a gente, tá? Isso é um lado ruim. Agora, por outro lado, o fato da gente ter o Banco Central, não existir uma discussão de quem vai ser o presidente do Banco Central para os próximos 2 anos, isso é maravilhoso. Isso tira bastante volatilidade de tudo, né? A gente entende, né, que não tem muito espaço, quem for assumir não tem muito espaço fiscal para fazer nenhuma grande aventura. A gente entende que sim, vai ter algum tipo de waiver, vamos dizer assim, alguma coisa assim que, olha, vamos gastar mais 150 bi fora do teto, 100, 150 bi, mas isso é esperado para ambos os campos aqui, e isso não é uma grande novidade, mas é sem grandes espaços, no caso de uma eleição de um governo PT, né, o Lula voltar ao poder. Não tem tanto espaço, então, do lado fiscal, tá? Você teve uma eleição de primeiro turno onde você teve um congresso mais à direita, mas eu acho que mais importante que um congresso de mais à direita, a gente teve um Senado muito à direita, né? E talvez a casa mais importante aqui, bem mais à direita. Então, de certa maneira, isso vai fazer com que o capital político, né, se em caso do Lula for eleito, diminuir, tá?
É isso, eu acho que desse lado, assim, é mais isso. Tem um outro ponto importante que a gente olha aqui, é que como a seleção está 50-50, tá? A gente não dá para saber, mas é uma eleição quase 50-50. E nessa eleição 50-50, a gente entende que dois dos 50 que votam no Lula, você tem uma boa parcela desses votos que não são votos de esquerda, não são votos petistas, não são votos que concordam com um programa radical de esquerda, né? Então, que traz também, eventualmente, um governo petista, né, um governo Lula, mais para o centro. Porque se isso não for feito, esses, vamos dizer que sejam 20% desses 50%, né, eles vão abandonar, né, vão ficar insatisfeitos e vão abandonar, né, o apoio ao governo. Então você poderia ter, sei lá, que nem no Chile aconteceu. Você teve, em 6 meses, você teve o Boric perdendo uma popularidade que não tem uma reprovação absurdamente alta, né? Como é que um cara é eleito e 6 meses depois tem uma aprovação tão baixa? É por causa disso, né? Você eventualmente elegeu ou não elegeu o candidato e o programa de esquerda, você só não quis um outro lado. Então é isso que a gente também entende que vai jogar mais eventualmente o governo de esquerda para o centro. Tá? Não sei se eu me fiz claro, não sei se a gente segue discutindo alguma coisa, quer discutir ou quer que eu aprofunde um pouco mais também em relação a setores que podem se beneficiar ou não de cada um dos lados e como a gente está fazendo nos fundos.